O que é a homofobia e como ela se manifesta na sociedade? A homofobia é o preconceito ou discriminação contra pessoas que têm uma orientação sexual diferente da heterossexualidade. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, como agressões verbais, físicas, marginalização social, piadas de mau gosto ou até mesmo em atitudes mais sutis, como a exclusão ou o silêncio em relação a questões LGBTQIA+. Em muitos casos, a homofobia está profundamente enraizada em normas sociais, religiosas e culturais, que ainda associam o diferente a algo errado ou inferior. Por que a homofobia persiste em nossa sociedade? A homofobia persiste devido à manutenção de estereótipos negativos sobre a comunidade LGBT, somada ao fato de que muitas vezes as instituições sociais e familiares não estão preparadas para acertar a diversidade sexual. Além disso, o medo do diferente e a falta de educação sobre sexualidade contribuem para que o preconceito seja alimentado ao longo das gerações. Uma boa parte desses preconceitos eles vêm por conta da crença. As pessoas baseiam o que é certo ou errado na sua crença. Então, se eu sou diferente do que fala na Bíblia, pronto, eu já vou pro inferno, eu sou considerada uma aberração. Mas também, uma outra parte desse preconceito, dessa homofobia, vem de pessoas que estão no armário. São pessoas que elas têm essa homossexualidade escondida. Então elas se reprimem e esse ódio vem em formato de xingamento a outras pessoas homossexuais. Como a homofobia afeta as relações pessoais das pessoas que são dessa comunidade. Pessoas dessa comunidade frequentemente enfrentam rejeições de familiares e amigos, o que pode causar um grande sofrimento emocional. O medo de serem rejeitados ou discriminados leva muito a esconder sua identidade sexual, o que pode gerar a solidão, o estresse e até depressão. Em muitos casos, há uma ruptura nas relações de amizades e familiares, quando as pessoas se assumem como gay, lésbico ou transgêneros, tornando o processo de autoaceitação muito mais difícil. Como a homofobia se reflete nas relações sociais, como no trabalho e na escola? Bom, no ambiente de escola ou no trabalho, a homofobia se reflete em atitudes de exclusão, discriminação, assédio ou até mesmo violência. Estudantes podem ser vítimas de bullying, enquanto profissionais podem ser prejudicados em suas carreiras devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Isso pode gerar um ambiente hostil e descorajador para as pessoas dessa comunidade, dificultando o seu desenvolvimento e participação plena na sociedade. Quais ações ou modos que podem ser tomados para combater a homofobia? É fundamental que a sociedade, como um todo, se eduque e seja disposta a promover o respeito e a aceitação das diferenças. Uma dessas formas mais eficazes de combater a homofobia é por meio da educação, promovendo o entendimento da diversidade sexual desde cedo nas escolas e nas famílias. Além disso, é importante apoiar leis e políticas públicas que protejam a comunidade LGBTQIA+ de discriminação e violência, e também combater piadas ou comportamentos homofóbicos no cotidiano, seja em ambientes profissionais ou sociais. O que as pessoas podem fazer no dia a dia para promover a inclusão? Cada pessoa pode contribuir para a inclusão ao ser um aliado de comunidade LGBTQIA+. Isso inclui, por exemplo, respeitar os pronomes e a identidade de gênero das pessoas, falar abertamente contra piadas ou comentários preconceituosos e apoiar espaços e iniciativas que promovam a diversidade. As redes sociais também podem ser uma ferramenta importante para disseminar informações que combatam o preconceito e para apoiar movimentos que lutam pelos direitos dessa comunidade. Por que a visibilidade e a representatividade são tão importantes na luta contra a homofobia? A visibilidade e a representatividade são fundamentais porque permitem que pessoas LGBTQIA+, se sintam representadas e compreendidas. Quando vemos pessoas dessa comunidade em papéis diversos na mídia, no governo, no esporte, na ciência e em outros espaços, isso ajuda a quebrar estereotipos e a normalizar a diversidade sexual e de gênero. Isso também traz uma mensagem de aceitação e encorajamento, mostrando que todos têm o direito de viver livremente
sua sexualidade e identidade. Vou falar um pouco sobre o racismo estrutural e como que ele se manifesta na sociedade, né? O racismo estrutural, ele é uma forma de um racismo que está profundamente enraizada nas estruturas sociais e nas instituições de uma sociedade, ou seja, ele se manifesta na desigualdade de acesso a recursos como a educação, saúde, moradia e emprego, que historicamente ele tem sido, distribuído de maneiras desiguais entre diferentes grupos raciais. Em muitas sociedades, incluindo o Brasil, os negros ele têm o mesmo acesso a esses recursos, o que perturba ciclos de pobreza e discriminação. Como, o racismo histórico ele abordou assim no Brasil, entre outras sociedades ao longo dos séculos, né? A escravidão lá no Brasil, em outros países colonizados pela Europa, ele foi criando uma base para o racismo estrutural. Após, a abolição da escravatura, os negros eles foram deixados em uma posição de marginalizada, onde eles ficaram sem acesso a direitos e oportunidades iguais. Esse legado ele continua a influenciar as desigualdades que vemos hoje, com as políticas públicas, e também muitas vezes as negligências e os acessos das populações negras. E, também entre esse assunto tem, os impactos do racismo estrutural, as oportunidades entre os empregos, sobre a educação, a saúde, que também o racismo foi criando uma barreira que as pessoas negras acessam a educação de uma qualidade, de um serviço de saúde adequados e empregos bem remunerados. Por exemplo, as escolas públicas que atendem principalmente as pessoas negras e pobres, muitas vezes têm mesmo recurso do que elas particulares e que limita o potencial de avanços na vida das pessoas. Bom, o que são microagressões e como elas afetam as pessoas negras no dia a dia? Microagressões são pequenos atos ou comentários, muitas vezes inconscientes, que reforçam estereótipos negativos sobre pessoas negras. Alguns exemplos incluem perguntas como: de onde você realmente é? Ou você fala bem para ser negro? O que minimizam a identidade da pessoa ou presupõem que ela não se encaixe em certos padrões. Essas microagressões se acumulam ao longo do tempo e afetam a autoestima e o bem-estar das pessoas negras. Porque essas pequenas atitudes, muitas vezes invisíveis, têm um impacto tão grande na vida de uma pessoa negra. Embora essas microagressões pareçam pequenas, elas são constantemente repetidas, o que gera um efeito acumulativo. A pessoa negra, ao enfrentar essas atitudes repetidas, pode começar a internalizar esses estereótipos ou sentir-se isolada e desvalorizada. O impacto psicológico de ser constantemente alvo de comentários ou atitudes discriminatórias pode ser devastador. Bom, qual que é a importância de termos mais representatividade negra no cinema, na TV ou em outros espaços culturais? A representatividade negra na mídia é fundamental para que as pessoas negras se vejam refletidas positivamente, o que faz fortalecer a autoestima e o senso de pertencimento. Ver essas pessoas em papéis diversos e complexos, não apenas estereotipados, elas ajudam a quebrar preconceitos e ampliam a compreensão de que negros são sim capazes de ocupar qualquer espaço na sociedade, seja na política ou na ciência ou na cultura. Então, como a falta de representatividade afeta a autoestima e o sentido de pertencimento de pessoas negras. Então, a falta de representatividade, ela pode levar a uma sensação de invisibilidade e marginalização. Quando a sociedade não vê as pessoas negras em posição de destaque, isso pode reforçar a ideia que elas não pertencem a certos espaços. E também isso pode diminuir a autoestima e limita as aspirações de jovens negros. Isso também pode começar a acreditar que suas oportunidades são restritas.
quais mudanças poderiam ser feitas para promover mais representatividade nas áreas de mídias e política? Uma mudança seria importante para garantir que pessoas negras elas ocupem cargos decisórios em empresas de mídia, produção, política e, além disso, é necessário incentivar mais narrativas negras e diversificadas. Tanto que em filmes, novelas, como em políticas públicas que abordem as questões raciais de forma ampla e também mais concreta. O que as ações afirmativas, como as cotas, e qual seria o papel na promoção de igualdade racial? Sobre esse assunto, as ações afirmativas, como as cotas raciais, são políticas públicas que buscam corrigir desigualdades históricas. Isso garante que pessoas negras, indígenas e outras minorias raciais tenham acesso a oportunidades de educação e emprego. Essas ações têm o objetivo de criar condições para que esses grupos possam competir em igualdade de condições contra outras pessoas. Quais são os desafios e críticas em torno dessas políticas? Elas têm contribuído para diminuir as desigualdades raciais. Uma das críticas comuns é que as cotas podem ser vistas como injustiça para aqueles que não beneficiam delas, especialmente entre pessoas brancas de classe média ou alta. No entanto, essas pessoas políticas são necessárias para corrigir os séculos de desigualdade, e os benefícios podem ser observados na maior inclusão de pessoas negras em universidades e empregos de prestígio. A questão é que ainda há muito a ser feito para que a igualdade racial seja plena. O que mais pode ser feito para criar uma sociedade mais igualitária em termos raciais? Além das cotas, é preciso investir em educação de qualidade, desde a base, em políticas de saúde pública que entendam de forma mais equitativa a população negra e em programas que provam a inclusão no mercado de trabalho. Também é fundamental trabalhar mudanças cultural para que as mentalidades raciais sejam desafiadas desde as famílias até instituições. Combate ao racismo. O papel de cada indivíduo. O que significa ser aliado na luta contra o racismo? Como as pessoas brancas podem se engajar no combate ao racismo? Ser aliado no combate ao racismo significa ouvir e apoiar as vozes de pessoas negras, educar-se sobre o racismo e estar disposto a interromper atitudes preconceituosas quando as vê. As pessoas brancas podem se engajar sendo conscientes de seu privilégio e usando esse privilégio para ajudar e ampliar as questões raciais e por justiça. Quais são as formas práticas de combater o racismo em nossa convivência cotidiana, no trabalho, na escola e nas relações pessoais? No cotidiano, é fundamental educar-se sobre as questões raciais, não fazer piadas racistas, evitar estereotipos e apoiar diretamente amigos, familiares ou colegas que estão sendo alvo de discriminação. No trabalho e na escola, é importante promover a diversidade e garantir que todos tenham a igualdade de oportunidades, combatendo atitudes preconceituosas de maneira ativa. Como podemos apoiar a comunidade negra na busca por justiça racial e igualdade de direitos? Além de ser aliados, podemos apoiar a comunidade negra participando de movimentos sociais, apoiando iniciativas de líderes negros, investigando em negócios de empreendedores negros e defendendo políticas públicas.
que visem a equidade racial. A solidariedade e a ação coletiva são essenciais para transformar a sociedade e reduzir as desigualdades raciais. Como podemos identificar e combater as microagressões em nosso ambiente social e profissional? Identificar microagressões requer sensibilidade e disposição para ouvir experiências das pessoas negras. No ambiente profissional ou social, podemos combater as microagressões sendo mais atento ao que dizemos e nos educando sobre os estereotipos que circulam na sociedade.